Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da doutrina espírita. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, para tirar algumas dúvidas das criaturas a respeito de muitos temas que envolvem a humanidade. E hoje gostaríamos de conversar um pouco sobre o Evangelho. Bom, logo de início, a palavra Evangelho vem do grego, que quer dizer Evangelion, pronuncia-se lá Evangelion, que significa boa nova, boas notícias do reino celestial, o Evangelho. E também, ao mesmo tempo, ele é apresentado como uma panaceia, ou seja, remédio para todas as moléstias do espírito, o remédio para todas as moléstias da alma, quer dizer, está no Evangelho. Esse sim, que é um código, é apresentado como um código de regras morais que não foi somente utilizado naquela época de Jesus, para aquele povo daquela época, e nem tampouco só para aquela época, mas pode ser usado para todos os tempos, todos os países, todas as nações, porque o Evangelho, que é o código moral, ou seja, um código de bem viver, esse é o código do Evangelho, que se resume em não fazer o mal e fazer o bem. Todo o ensino de Jesus no Evangelho, ele está resumido em não se fazer o mal e se fazer o bem. E não fazer ao nosso próximo o que não quereríamos que o nosso próximo nos fizesse. Resume só aí. E essa lei moral, segundo os ensinos do Espiritismo, é uma lei que pode ser adaptada a todos os mundos, a todos os planetas do universo, com humanidades. Pode abranger aqui as nações, mesmo se a Terra desaparecer, ou quando a Terra se transformar em mundo fluídico, esse Evangelho, que é o código moral de bem viver, que é um conjunto de regras para o relacionamento entre os espíritos encarnados e desencarnados, ele é usado, pode ser usado no mundo espiritual entre os habitantes, os desencarnados, que habitam nos infinitos planos do mundo espiritual. É esse mesmo Evangelho, não é outro. E também adaptado para todos os planetas, como dissemos, os planetas habitados no universo, todas as galáxias, porque o Evangelho é a lei de Deus, é um sumário, aqui na Terra, da lei de Deus. As virtudes de Deus são as mesmas virtudes de Jesus. E essas mesmas virtudes, elas podem ser ensinadas, adaptadas e servirem como regra de procedimento, como acabamos de dizer, em todos os globos habitados infinitos que existem no universo. Logo, é uma lei imortal, é uma lei moral irreversível, irretratável, que Jesus trouxe para nós das paragens celestiais. E nós vemos esse reflexo mais quando Jesus diz: eu vim do Pai e volto para o Pai. Eu sou, ele mesmo se proclamou aqui na Terra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Evangelho dele é o caminho. E ele acrescenta até
Ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio, senão por mim. Querendo dizer que todos têm a liberdade de procurar os caminhos, mas o caminho que nos leva a Deus é o caminho da prática do bem, da prática da caridade. Não é somente nós evitarmos o mal, que a gente pode evitar o mal, quer dizer, não praticar o mal, mas também não pratica o bem. Não cresce, não há progresso. O progresso que o Evangelho nos fala é a gente evitar o mal, não praticar o mal e praticar o bem. Praticar a lei de amor e a lei de caridade que está no Evangelho. Aí Jesus diz, eu vim do Pai, volto para o Pai. Eu e o Pai somos um. Em que? Em virtudes, em amor, em caridade. E de maneiras que ele diz que é o pão que desceu do céu e é a água que mata a sede das criaturas que têm sede espiritual. Que foi isso que ele propôs à mulher de Samaria, quando ele esteve dialogando com ela no poço de Siloé, lá na Samaria. Ele dialogando com a mulher samaritana, e ela então, apenas para reforçar, esclarecer ainda mais, houve o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e ela propôs a ele a água do poço. E ele então propôs a ela a água dele. E ele disse mais a ela, se beberes da minha água, jamais terás sede. Mostrando a ela que ela já estava muito acostumada em beber a água da fé dos antepassados, da fé sectária, da fé cega, dos antepassados dela, dos sacerdotes antepassados dela. Mas ela não tinha bebido ainda da água da fé viva, da fé verdadeira, que era a água que ele estava oferecendo a ela. E que água era essa? A água dos seus ensinamentos, a água do seu cristianismo, a água do seu evangelho. Foi justamente essa água que ele disse que veio do céu com essa água. E esclareceu ainda mais, eu sou o pão que desceu do céu. Aqueles que comerem do meu pão jamais terão fome, e aqueles que beberem da minha água jamais terão sede. Era a água e o pão da sua verdade, do seu cristianismo, do seu evangelho, dos seus ensinamentos. De modo ou de maneiras que o evangelho é esse código de bem viver, é o conjunto de regras morais que liberta a criatura, liberta os espíritos, tanto os encarnados como os desencarnados, e que pode ser adotado, usado em qualquer época da humanidade. Não é somente neste século, ou somente no século de Jesus, não. É para toda a humanidade, para todos os séculos e para todos os milênios, porque é uma lei imortal, é a lei de Deus que Jesus trouxe das paraísos celestiais. Uma vez que o Espiritismo ensina que Jesus foi um anjo, Jesus era um arcanjo, se ele desceu das paraísos celestiais, ele era um arcanjo, um anjo que desceu do paraíso, do céu, trazendo a lei de lá, que era o Evangelho para todos nós aqui na Terra. E de maneira que o Evangelho é o pão da vida. O Evangelho é o remédio para todos os males da nossa alma, para as perturbações, é o Evangelho que suaviza, traz o lenitivo para as nossas provações morais e espirituais. É o Evangelho que traz calma, que renova a fé, fortalece a fé. É o Evangelho, porque é a regra da boa moral, é a regra do bem viver que está lá naquele código, e que se resume, como o próprio Jesus diz,
em amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, e não fazer aos outros como repetimos, não fazer aos outros o que não quereria que os outros vos fizessem. Aí está todas as leis e os profetas, conforme Jesus mesmo encerrou, que aí está toda a lei. E que se resume esse evangelho apenas para rememorar, vamos repetir, conscientemente, todo o ensino do evangelho se resume apenas em duas coisas: evitar o mal e praticar a lei de amor e de caridade. Essa é a prática, tudo está resumido aí, dentro do Evangelho. E de maneiras que nós chegamos ao final do nosso programa, encontro com o Espiritismo. E hoje o tema é o Evangelho, que é a regra do bom, um conjunto de regras do bom procedimento, da boa moral, de maneiras que voltaremos com o nosso programa para tirar dúvidas no sentido geral, à luz do Espiritismo. E voltaremos com um novo tema, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos.